Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Quem aceita a paz que vem de Deus, diga amém. Pega a sua Bíblia, abre comigo no Evangelho segundo São Marcos. Glória a Deus. Rosa gostou, né, Rosa? Glória a Deus. Marcos, capítulo de número 4. Eu quero compartilhar três coisas que sufocam a palavra em nossos corações. Três coisas que impedem a palavra de frutificar no coração do homem. Três coisas. Marcos capítulo 4, nós vamos ler apenas os versos 18 e 19. E quem achou pode dar um sinal aí, né? Glória a Deus. O Novo Testamento, muito fácil, Mateus, Marcos, é o segundo livro. Nós vamos ler a partir do capítulo 4, o versículo 18 e 19 diz assim: E os que foram semeados entre espinhos, estes ouvem a palavra, e os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições das demais coisas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Eu vou voltar. E os que foram semeados entre os espinhos, esses ouvem a palavra. Versículo 19, os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições das demais coisas, sufocam a palavra, ela se torna infrutífera. Quantos podem dizer amém? Meu muito obrigado, podemos assentar aí com a graça de Deus. Que bom podemos estar na casa do Senhor, que maravilha, né? Sois todos bem-vindos, tanto vós que estáis aqui na casa, como vocês que estão assistindo em casa, talvez até no trabalho, muitas pessoas estão nos assistindo. Veja bem, é tanta coisinha que eu quero transmitir para você, que às vezes a gente fica sem até saber por onde começar, porque é tanta maravilha, tanta coisa boa, e a gente fica assim. Mas esse capítulo 4 de Marcos, e antes de eu falar da particularidade de Marcos e desse capítulo 4, gostaria de compartilhar com vocês uma curiosidade, onde na verdade eu acho que todos vocês já conhecem, que cada evangelho, cada um dos 4 evangelhos, que também são livros biográficos, eles foram endereçados a um público, a um tipo de pessoa diferente. O evangelho de Mateus, por exemplo, ele foi endereçado aos judeus, apresentando Jesus como o rei que voltaria. O evangelho de Marcos, ele foi escrito e endereçado aos romanos, porque os romanos, eles buscavam o servo perfeito, aquele que era o carregador, aquele que trabalhava sem reclamar. Então, o evangelho de Marcos é escrito para os romanos, mostrando Jesus como o servo fiel, o servo perfeito, como o boi, que dos animais domésticos é o único que carrega o fardo, carrega a carga e não reclama. Provérbios toma a palavra e diz: não havendo bois, os celeiros ficam vazios. Ou seja, se não houver quem carrega o fardo, não vai haver resposta, não vai haver milagre. Alguém tem que carregar a cruz, alguém tem que carregar o fardo. Você está aqui?
vem o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas foi escrito por um médico, que teve o seu nome, né, Lucas, e foi endereçado aos gregos, porque os gregos, eles buscavam um homem perfeito, em espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo escreve assim, que todo homem esteja irrepreensível, em espírito, alma e corpo. É o homem perfeito. Então, o Evangelho de Lucas apresenta Jesus como Filho do homem, o homem perfeito em espírito, alma e corpo. E por último vem o Evangelho de João, que é escrito e endereçado para a igreja, apresentando Jesus Cristo como o leão da tribo de Judá. Então, o Evangelho de João, ele foi escrito para a igreja. Que bênção, né? E nesse Evangelho de Marcos, nós vemos aqui muitas riquezas, muitas coisas interessantes. No livro de Mateus, por exemplo, no capítulo 13, fala sobre a parábola do semeador. Mas aqui é no capítulo 4 de Marcos, que Jesus ele fala sobre a parábola do semeador, onde a semente é a palavra. A semente é a palavra, o coração do homem é a terra, que recebe a palavra. Agora, existe 4 tipos de solos, ou de situações. E aqui nós estamos em um deles, que é aquela que cresce, ou que é semeada entre os espinhos. Por quê? São aquelas pessoas que o Evangelho, a semente, ela começa a germinar, dar fruto. Quando ela começa a crescer, os espinhos a sufocam. E ela então morre. Ela não consegue produzir o que ela foi projetada para produzir. E aqui então nós vamos discorrer e vamos falar as 3 coisas que sufocam, que impedem a palavra de frutificar na vida do homem ou no coração do homem. Está vendo que coisa interessante? Vamos lá. E aqueles que foram semeados, aquelas sementes entre os espinhos, são aquelas pessoas que ouvem a palavra, olha só, mas as 3 coisas aqui. O primeiro, os cuidados deste mundo. Segundo, os enganos das riquezas. Terceiro, e as ambições das demais coisas sufocam a palavra. E a palavra na vida daquela pessoa se torna infrutífera. Qual é a primeira, pastor? Os cuidados deste mundo. Mas, no original, o autor estava querendo falar sobre ansiedade. Tem alguém ansioso aí? Não precisa levantar a mão, não. Fica quietinho aí que Deus vai falar com você. Não precisa levantar a mãozinha. Deixa Deus falar com você. Glória a Deus. Aperte o cinto que nós já estamos começando. Tá bom? Então, a primeira coisa que sufoca a palavra no coração do homem, que impede a palavra de produzir o que a palavra quer produzir na minha e na sua vida, é a ansiedade. Ansiedade. A ansiedade é algo muito perigoso, igreja. A ansiedade. Nós nunca vivemos um tempo em que as pessoas são tão ansiosas. E a ansiedade, ela começa com a preocupação. O que é a preocupação? Se ocupar antes. Pré-ocupação. Pré é antes, ocupar. Existem pessoas que elas se preocupam antes. Mas deixe-me fazer a seguinte pergunta para você. O que você pode fazer para uma coisa que ainda vai acontecer amanhã? Você pode resolver isso? Não. Então por que se preocupar? A palavra preocupar no original do grego significa dividir a mente.
Tem muita gente que fica com a mente dividida. E é tudo que o inimigo quer. Porque você se torna uma presa fácil. Porque Deus, preste bem atenção, Deus não trabalha com dúvida, Deus trabalha com fé. Eu vou repetir, Deus não trabalha com dúvida, Deus trabalha com fé. Mas o inimigo, sim, é uma das armas letais do inimigo, é a dúvida. Nunca houve uma geração tão ansiosa como a nossa. Nunca houve uma geração em que se fala tanto de ansiedade, que é a porta para a depressão. Nunca se falou tanto de suicídio como nos dias atuais. É só você pegar as estatísticas, olhem as taxas. As pessoas, elas costumam falar, mas eles cometem suicídio porque é falta de dinheiro. Dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. E é isso que a palavra vem combater. Se você estudar bem os 4 evangelhos, você nunca vai ver Jesus falando bem do dinheiro. É preciso. Mas o dinheiro é apenas uma ferramenta. Ele não pode ser mais do que isso. Vou abrir um parêntese aqui rapidamente. Quando Barnabé, ele decide fazer a doação dele, a Bíblia diz que ele vendeu uma grande propriedade e depositou todo o valor nos pés dos apóstolos. Por que nos pés? Por que não nas mãos? Ele veio e colocou nos pés, e a Bíblia registra isso em Atos. Sabe por quê? Porque o dinheiro é um ótimo empregado, mas ele é um péssimo patrão. Se ele for o seu patrão, ele vai te desvirtuar, ele vai te destruir, ele vai acabar com você. Paulo apóstolo escreve, porque o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa do dinheiro se trafica, por causa do dinheiro se vende drogas. Olha como está o mundo hoje. Olha os usuários de crack. Parecem zumbis. São pessoas que não dormem, não dão sossego, não dão paz. Olha a aparência deles. E por que isso? Para se ganhar dinheiro. Destrói-se vidas, destrói família, destrói pessoas. Tudo por causa de dinheiro. Olha a prostituição. Um dia eu conversei com uma prostituta. Ela me parou na rua. Oh, fariseu, boa noite. Tem gente que é bom para julgar, não é? Ela me parou na rua e disse, o senhor ora por mim? Eu falei, oro. Ela disse, pode ser em casa, não precisa ser aqui. Eu falei, por quê? Você está com vergonha? Ela olhou para mim e falou assim, porque o senhor é um pastor. Eu sou uma prostituta, eu estou na porta de um prostíbulo. A antiga Amor é Nosso ali, ó, na beira do campo, eu não tenho vergonha de falar. Eu parei lá na porta. Ela me chamou, eu parei. E ela falou, pastor, ora por mim que eu não aguento mais essa vida. Eu não quero isso para mim. Falei, nem Jesus quer. Deixa eu orar por você. Eu coloquei a mão na cabeça dela no meio da rua. E orei por ela. E falei do amor de Deus para ela. Muitos santarrões. Sabe como eu vejo essa pessoa? Eu vejo como uma alma desesperada à procura de salvação, à procura de ajuda. Sabe por que as pessoas estão tão ansiosas? Sabe por que as pessoas estão deprimidas? Porque lhes falta o antídoto, e o antídoto é a palavra. Primeira coisa que sufoca a palavra é a ansiedade. Dividir a mente. Ansiedade no original significa, preste atenção, estrangular, asfixiar.
Quando você está ansioso, você está estrangulando a palavra, o poder da palavra, porque o poder da palavra, você está aqui? É o poder da palavra que vai produzir fé dentro de você. E a fé, glória a Deus. E a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. A fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir, ele vem pela palavra. Quando você dá lugar para a palavra, você passa a ouvir. Ouvir o quê, pastor? A voz de Deus. Deus vai falar com você. Eu vou voltar para você entender. A fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra. Eu já preguei muito errado. Não se preocupe não. Você que está me ouvindo, fala, eu achava que era o ouvir a palavra. Não. Preste atenção no que a Bíblia está dizendo. A fé, ela vem pelo ouvir, vírgula, e o ouvir vem pela palavra. O ouvir a voz de Deus vem quando a palavra frutifica no seu coração. É quando a palavra não é estrangulada, ela não é sufocada. Então a primeira coisa que torna a palavra de Deus infrutífera em nossos corações, a ansiedade. De repente você está me ouvindo e você está dizendo, eu sou uma pessoa ansiosa. Então lute contra a sua natureza e se torne alguém que dê lugar à palavra. Quando eu falo isso, o Espírito Santo me arremete a Lucas capítulo 10, quando Jesus, ele decide ir no lugar que ele amava. Tinha uma casinha, num lugarzinho, numa cidadezinha, que Jesus amava demais. Sabe onde é isso? Sabe na casa de quem era? O lugar era tão pequeno que era chamado de aldeia. Era uma cidade, mas era chamado de aldeia. Chamada Betânia. Havia uma família, eram 3 irmãos, mas Jesus amava aqueles irmãos. Jesus amava aquele lugar. Sabe por quê? Um dia eu perguntei isso para o Senhor em oração. Falei, Senhor, por que o Senhor amava tanto aquelas pessoas? Por que o Senhor amava aquele lugar pequenininho, escondido, que ninguém dava nada para aquele lugar? E era lá que Jesus descansava, era lá que Jesus ia, sabe, espairecer. Porque lá havia aconchego, lá havia comunhão. Não era só uma boa comida. A convivência dos 3, a comunhão dos 3 era tão tremenda que aquilo atraía o mestre. O mestre não podia ter uma folguinha na agenda, Wendel, que ele ia baixar lá. Ai, meu Deus, como eu queria que minha casa fosse assim. Você também? Você pode chamar ele, vem Jesus, fica aqui um pouquinho mais. Eita, tem uma canção que a gente cantava muito antigamente, quando eu me converti. Fica, Jesus, mais um pouquinho, não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Eita. Quer de glória, dê glória. Quer de aleluia, dê aleluia. Esse é o momento em que Ele quer encher seu coração. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Ei. Aí Jesus está vindo. Quando Marta vê Jesus, ela fica doida.
E a Bíblia relata que quando Marta vê Jesus, ela recebe Jesus, manda Jesus entrar. E aí, ao invés dela dar atenção para Jesus, ela sai correndo para arrumar a casa, fazer uma comida gostosa, que Jesus apreciava uma boa culinária, irmão. Viu? E aí ela começa, e Maria se assenta toda alegre, eufórica, porque Maria se assenta aos pés dele. Aí logo vem Marta, põe a mão na cintura, o típico da dona de casa, olha para Maria com a cara enfesada, e bate o pé, fala assim: Senhor, o senhor não se importa dela não me ajudar? Aí Jesus dá aquele sorriso delicioso, maravilhoso, poderoso, e fala: Marta, Marta, estás atarefada e ocupada com muitas coisas, mas uma só é importante, é a mais importante, e Maria a escolheu, que é estar aos meus pés, que é aprender, que é ser ministrado, que é ouvir a minha voz. Aleluia! Aleluia! Estás ocupada e atarefada. O que está roubando o seu tempo de comunhão com Deus, o que tem ocupado tanto a sua mente, que tem estrangulado a palavra, e que não tem deixado a palavra ser o que ela tem que ser na sua vida. Oh, Marta. E quando Jesus ele diz Marta, Marta, é uma expressão de carinho. Ele diz: Marta, senta aqui, recebe o que eu tenho que ministrar. A hora que a gente terminar, junta todo mundo, faz um mutirão de limpeza aqui, até eu mesmo vou ajudar você a limpar a casa. Mas agora é hora de ser ministrado. Sabe o que nós precisamos aprender aqui, irmãos? Há tempo para tudo. Eclesiastes 3. Vira para o teu vizinho, vira para quem está perto, diga: há tempo para tudo. Há tempo para trabalhar, há tempo para festejar, mas há tempo para ser ministrado. Quantos recebem, quantos estão aqui nessa casa e estão sendo ministrados pelo Espírito Santo de Deus? Há tempo para tudo. Não permita que a ansiedade estrangule a palavra, sufoque a palavra. Um autor americano, ele faz uma alusão aos temperamentos humanos, temperamento do homem, com 4 animais. Ele compara, eu vou falar aqui, mas não estou te chamando de nada disso, por isso que eu estou falando que é uma alusão, mas é para você entender. A lontra, né, que é aquela pessoa calma que gosta de diversão. Maria sentou, o mestre. A lontrinha, ela gosta de ver os balões da festa. Está ali, satisfeita. Segundo animal que ele fala do leão. Que o leão, ele já coloca tudo em ordem, né? Ele prepara tudo e chama atenção para liderar. Tem gente que é aquele tipo. Mas tem um terceiro, que são os cães. É um tipo de animal que gostam de servir e de se relacionar. Quer fazer os dois ao mesmo tempo. E tem um castor. O castor é aquele que trabalha duro, mete o nariz em tudo e certifica que todos os detalhes estejam perfeitos. Tem gente que é assim. Não sossega 1 minuto, mexe um trem, mexe com outro. Ô, Marta!
E aqui na igreja está cheio de Marta. Não sossega. Sossega para ouvir a palavra. Para um pouquinho. Gente que acha que é só trabalhar. Calma. Aquieta o seu coração. Aquiete-se. Porque se a palavra não fizer o que ela tem que produzir dentro de você, você estará derrotado. Você não conseguirá avançar, romper. É por isso que tudo fica mais difícil, porque a sua fé está fraca, ela está falha. Os discípulos disseram: mestre, aumenta a nossa fé. Jesus disse: aquele que tiver uma fé, olha só, do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor de todos os grãos, é um pontinho pretinho que você olha assim, se você bobear, você perde ele. Ele diz: se você tiver fé desse tamanho aí, você pode dizer para a montanha: passa daqui para lá que ela vai. Por aí você entendeu como está a sua fé, hein? Como está a sua fé? Diga aleluia. Diga outra vez aleluia. Diga outra vez aleluia. Como está a sua fé? O que Jesus queria ensinar aos discípulos, especialmente a Tomé: não precisa eu aumentar a sua fé, você precisa aprender a usar a sua fé. Se ela for do tamanho de um grão de mostarda, queridão, queridona, você vai fazer mover montanhas. Você está aqui? Então a primeira coisa que sufoca a palavra, que permite, que impede a palavra de frutificar, é a ansiedade. Depois, os enganos das riquezas. O que é isso? São as seduções das riquezas. Eu vou ganhar mais. Eu vou isso. E a sedução, ela começa a te puxar e você começa a esquecer da palavra. É a segunda coisa. Que sufoca a palavra. São as seduções das riquezas. Cuidado, querido. Paulo fala isso a Timóteo. Fala: Timóteo, cuidado. Porque muitos tentaram ficar ricos e se trespassaram com muitas dores. E é por isso que o próprio Senhor Jesus, ele diz: de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantos estão aí ganhando o mundo, mas perderam suas famílias, perderam seus filhos para as drogas, para o álcool? Quantos? Então a paz que tem que estar dentro de você, a paz que tem que estar em sua alma, ela não tem que vir de nada exterior, mas ela tem que vir da fé, da palavra que frutifica dentro do teu ser. Glória a Deus. Jesus, naquele momento, ele queria ter um momento de encorajar as irmãs, Marta e Maria. Mas Marta estava muito atarefada, como muitos aqui, e como você que está me assistindo agora. Você anda muito atarefado. A palavra encorajar no original do grego significa chamar à parte e conversar. Sabe aquele particular, Rafa? Ele quer ter isso conosco. Você pode ouvir ele te chamando assim: vem cá, vamos conversar ali. Aleluia. Isso é o que significa, João, a palavra encorajar no original do grego. Chamar à parte e conversar. O Senhor nunca vai te expor. O Senhor nunca vai te humilhar. Jesus jamais fará isso. Mas o contrário, Ele sempre vai te chamar à parte.
para conversar com você. Isso é encorajamento. E é o que Ele quer produzir na sua vida. E é o que Ele quer produzir em você. Mas as riquezas, o desespero para ter, para possuir, tem causado isso na sua vida. A ambição, daqui a pouco eu falo sobre ela. Que é a terceira coisa, também está ligada às riquezas. Olha o que o texto está dizendo. Ele diz: e a ambição das demais coisas. A ambição aqui é traduzido por avareza. Tem gente que é avarento. Tem gente que não dá nada para ninguém. Tem gente que guarda, só quer para ele. E todo dia conta, reconta, para ver se não sumiu. Eu vou te contar uma história. Lá em casa, nós somos 9 homens. E dos 9, só um tinha se casado, que é o meu irmão mais velho. Os outros 8, todos moravam na casa. Nossa, era aquela escadinha. E teve um dos meus irmãos que achou um particular tesouro. Ele achou uma carteira na rua. Na época era comum as pessoas não andarem com documento, né? As pessoas colocavam um documento numa sacola, num saquinho, enrolavam e guardavam em casa. As pessoas não andavam com documento. Todo mundo conhecia todo mundo, cidade pequena, né? Piraporão, tal. E meu irmão achou uma carteira, não sabia de quem era, não tinha documento, não tinha nada, cheio de dinheiro, mas tinha um pacote. O que meu irmão fez? Levou para casa, destelhou lá e escondeu o tesouro dele, escondidinho lá numa telha, para ninguém achar, e a gente passando dificuldade, Cláudio. Às vezes, comia um pouquinho no almoço, guardava para comer o restinho na janta, a gente passando aperto, passando dificuldade, e meu irmão guardando esse dinheiro, e todo dia ele ia lá e contava, e contava, e recontava. E um belo dia, que a gente morava numa casa que não tinha forro, não tinha nada, era comum nas casas antigamente também, E um belo dia, Maria Helena, ele chegou lá para conferir o seu particular tesouro, tinha um monte de papelzinho picado, que os ratos passaram lá e fizeram a festa. Roeiro, só tava os farelos. Aí quando ele pegou aqueles farelos, ele foi chorar. E aí, meu pai e minha mãe foi perguntar, e quando ele falou o valor que ele tinha escondido nas telhas, ninguém acreditou, porque era muito dinheiro, irmãos. E os ratos roeram tudo. Não é historinha não, viu? Isso aconteceu na minha família, na minha casa. Como eu tenho 8 irmãos, né? Comigo 9, então você não sabe quem é. Então também não vou falar o nome do artista, né? Mas o rato roeu. E ele ficou chorando. Você conhece, viu, Carla? Ficou chorando, mas ele chorou muito. E a minha mãe olhou para ele e falou assim: é coisa antiga, viu, irmãos? Mas eu estou usando para ilustrar, viu, Lúcio? É só para ilustrar. E aí a minha mãe falou assim: isso é castigo, porque você viu a gente passando fome e necessidade na casa, você não teve coragem de dar o dinheiro para comprar um pão, para comprar comida. O que é isso, igreja? Avareza. A avareza também sufoca a palavra. Tem muita gente avarento, que não sabe repartir, que não sabe dividir, que não sabe abençoar. Quando você tem um coração abençoador, quando você divide, quando você abençoa o teu irmão, você está frutificando, a palavra está encontrando campo aqui dentro. Porque servir a Deus não é só pregar, cantar, pular, gritar, orar, não. Atitude! E atitudes valem mais do que palavras. Você está aqui? Então esse é o momento em que você glorifica o Senhor. Enquanto você glorifica, eu bebo água.
essa paz que eu sinto, Rei, minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto, Rei, minha alma, é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Eu não olho as circunstâncias, eu olho o seu amor. Ei, a paz que eu sinto não vem de coisas exteriores. E é por isso mesmo que Paulo diz: e a paz que excede todo o entendimento, vai além do entendimento humano. Quando a palavra começa a frutificar aí dentro, você está sentindo esse gozo aí? Pode dar glória. E a paz que excede ninguém usufruiu a não ser os... Aliás, nem os atos só rasgaram. Poderia ter produzido um resultado melhor se não fosse tão avarento. Sabe o que aconteceria? Ele poderia olhar e falar assim: poxa, eu comprei o pão, e ver o irmão dele comendo, saciando da fome. Olha, eu comprei a carne, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não é o eu, querido, mas é o sentimento de que você foi útil, de que você serviu. Tem um ditado antigo que diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Aprenda a servir. Aprenda a viver em função do outro, do próximo. E guarde essa palavra: 3 coisas que sufocam a palavra, estrangulam, enfocam a palavra. E é por isso que essa pessoa se torna infrutífera. E é por isso que a palavra não pode produzir. Então, os cuidados deste mundo, a ansiedade, os enganos das riquezas, é a sedução das riquezas. Eu quero ficar rico, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. E as ambições, que é a avareza, sufocam a palavra, estrangulam, enforca a palavra. E ela então se torna infrutífera. Sabe o que é isso, irmãos? Ela não vai produzir o que ela tinha que produzir em você, para depois produzir exteriormente. É assim o poder da palavra. Quantas pessoas esperam um milagre, querem um milagre, mas a palavra foi estrangulada, e o milagre não vai vir, não vai acontecer. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração, porque Deus é um Deus de realização. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. Por isso, estude a palavra, viva a palavra, obedeça a palavra, tenha comunhão com essa palavra. Irmãos, é inadmissível um cristão não ter a Bíblia. Hoje está tão fácil que você pode tê-la no celular.
Eu particularmente gosto de estudar aqui, mas eu também leio ali. Tem dia de madrugada que eu termino de orar 2, 3 horas da manhã e eu ainda estou assim meio sem sono. Então eu deito na minha cama, ao lado da mulher mais bonita do mundo. Porém, todavia, ela já está no 3º sono. Aí eu pego o celular e vou ler a Bíblia. E ali eu fico lendo. Sabe qual que é o meu livro predileto? Sabe qual é o meu livro predileto? Da cama? Provérbios. Provérbios são lições para que você vá bem na vida. Você quer se dar bem em tudo? Leia e pratique Provérbios. É o meu livro de cabeceira. Eu leio outros livros, estudo outras palavras, mas Provérbios é o meu predileto da cama. Que Deus abençoe você, abençoe sua vida, de uma maneira muito especial. Tem que fazer a pose aqui para tirar foto, viu, gente? Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Quero abençoar a sua vida, sua família. Quero abençoar seu ministério. Deus te escolheu para ser ramo frutífero. Levanta a tua mão direita e diga comigo: eu sou um ramo frutífero. Amém? Deixa essa palavra produzir isso em você. Não permita que os espinhos sufoquem a palavra. Há muito potencial aí dentro. Deus não te escolheu à toa e nem em vão, não. Há muito potencial aí dentro. Talvez pessoas não te valorizem. Talvez pessoas não conseguem ver o valor que há aí dentro. Paulo apóstolo diz que nós temos um tesouro dentro de vaso de barro. Deixa Deus colocar para fora o melhor de Deus que está aí dentro. Coloque a mão à altura do seu coração. Quero orar por você. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero orar por esta pessoa. Eu quero orar por este teu filho, essa tua filha. Essa pessoa especial que está diante de mim, que veio nesta noite ouvir a tua palavra, que está me ouvindo aqui agora. Ó Deus, em nome de Jesus, vá de encontro a ela. E ó Deus, permita-lhe experimentar o poder da tua palavra. Permita que ele sinta o poder da tua palavra. Pai, frutifica. Que venha dar 100 por 1, Pai. 100 por 1. Que ele possa contemplar os frutos da tua palavra na vida dele. Em Cristo Jesus. Diga não à ansiedade. Diga não à avareza. Diga não aos cuidados do mundo. Diga não à sedução das riquezas. Diga não. E diga sim para a palavra. Deus, confirma a tua bênção, o teu milagre na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Assim oro, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todos digam amém.